Marcos capítulo 1. Entendeu? Foi? Perdão. Acabou. Capítulo 1. Foi? Capítulo 1, verso 9 a 13. Todos encontraram? Agora sim, né? Então eu vou ler. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me compraste. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém. Só isso. O tema, irmãos, aqui é a chegada do rei, ou a manifestação do rei. João, conforme disse aos irmãos no domingo passado, veio conforme estava profetizado, conforme estava escrito na palavra de Deus acerca desse profeta. E ele veio, irmãos, com um objetivo claro, bem identificado no capítulo 1 de Marcos e em todos os evangelhos: preparar o caminho para alguém muito mais poderoso do que ele. João deixa claro: após mim vem alguém que é mais poderoso do que ele, do qual eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. E ele veio preparar o caminho para a chegada dessa pessoa importante, desse rei, desse poderoso, desse que batiza com o Espírito Santo, desse que é muito mais digno do que João. E João fez isso então, irmãos, de forma muito categórica e acima de tudo coerente, porque sempre dizia: é para ele, é ele, após mim, não sou eu, ele vem, ele é mais poderoso. E acima de tudo, com veemência, mostrando aos homens que a preparação para a chegada do rei exige dos homens um coração arrependido. E ele disse: arrependam-se e batizem conforme eu estou fazendo, se arrependam dos seus pecados. E ele fez isso preparando ou pavimentando, tirando os obstáculos do caminho para que esse rei tão aguardado chegasse, entrasse na história e se mostrasse publicamente. Melhor, não entrasse na história, porque na história ele já tinha entrado. Ele iria aparecer publicamente, porque apareceu com 30 anos, pois já tinha vivido do nascimento aos 30. Iria aparecer publicamente na ocasião ou após o aparecimento desse trovão profético chamado João Batista. Pois bem, até aí tranquilo, né? Até aí tranquilo, pois esse era um costume prático da diplomacia, não só do mundo antigo, bem como da diplomacia do contexto presente. Sempre os reis enviavam um mensageiro à frente, dizia: olha, preparem o caminho, anuncie ao povo que eu estou chegando, preparem os corações, arrumem um contexto, porque eu estou chegando. O mensageiro então prontamente ia e preparava a cidade, avisava aos moradores: organizem tudo, porque o rei está chegando para uma grande audiência com vocês. E o povo se preparava. Então ele ia à frente preparar as coisas. Assim fez João: eu estou indo à frente preparando. Acontece hoje também, quando um presidente ou quando um grande executivo ou um chanceler de um país vai visitar outro, sempre vai pessoas à frente organizando a pauta, preparando o ambiente para que quando ele chegar, tudo esteja preparado: o hotel onde ele hospedar,
os locais de reunião, as pautas previamente definidas. Esse era um costume da época, bem como um costume conhecido por nós. Até aí tudo bem, né? Isso é normal. Até aí tudo bem. E Cristo então é esse rei prometido. Cristo, aquele que a escritura profética estava apontando para ele, dizendo que ele iria restaurar o trono caído de Davi, iria manter eternamente de pé esse trono, ele viria como rei. Então esse rei é Cristo. Até aí normal, né, irmãos? Até aí tudo bem. Mas o inconcebível aqui, por trás das páginas de Marcos capítulo 1 e dos Evangelhos, o que é inconcebível, primeiro, é um rei que serve. Pois jamais esperamos um rei que vem servir. Jamais. O inconcebível aqui é a chegada de um rei que vai carregar a cruz. Jamais esperamos isso. E acima de tudo, jamais esperaríamos um rei que viesse de uma origem pobre e humilde. Jamais. Isso é o inconcebível, irmãos. Esperar um rei que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Isso, do ponto de vista humano, era até escandaloso. Escandaloso. Mas essa é a singularidade do Evangelho e da sua mensagem. Esperar um rei, ou a mensagem que fala de um rei que veio nos servir. A mensagem que fala de um rei que tem um reino, mas que veio primeiro carregar a cruz. A mensagem que fala de um rei que veio redimir pecadores. Essa é a beleza do Evangelho. E Cristo, o rei prometido, é esse o rei que veio para servir as nossas vidas, para morrer pelos nossos pecados e para carregar a nossa cruz. E a pergunta que se indaga, o que se faz ao texto é: como o texto mostra que esse rei veio nos servir? A primeira implicação que Marcos deixa bem claro é que ele veio nos servir, submetendo-se a uma condição de servo humilde e obediente ao Pai. Vejam o texto, capítulo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. O texto aqui começa de maneira solene, irmãos. Solene. Não foi muito depois daqueles dias. Foi justamente naqueles dias. Naqueles dias de grande despertamento pela profecia de João Batista, que este rei aparece. Esse tão esperado aparece. Esse prometido para restaurar o trono de Davi e resgatar o seu povo aparece. Esse que é poderoso, que batiza com o Espírito Santo, está se manifestando publicamente. Publicamente. O seu papel aqui vai começar a ser cumprido na história. E João Batista vai começar a sair de cena, desaparecer. E ele vai começar a crescer, como diz João Batista: importa que eu diminua e que ele cresça. E esse que vai crescer aparece. Aparece. E João Batista, cumprindo o seu papel conforme estava prometido, preparou o caminho para ele aparecer. E João Batista diz: ele é muito mais poderoso. Agora pare e pensem, imaginem comigo. Pensem comigo. Todos nós estávamos presos, subjugados e sem esperança, irmãos, assentados, como diz Mateus, na região da sombra da morte, em trevas, vivendo numa condição terrível, sem esperança, e aguardando ansiosamente a chegada de um Redentor, de alguém que venha nos salvar, nos resgatar, porque de per si ninguém tem condições, e nós estamos aguardando a chegada de um rei, de alguém que seja capaz e suficiente para retirarmos dessa condição. Então, você se depara primeiro com um mensageiro desse rei.
com alguém que tem a função, conforme já disse, e estou sendo até redundante e repetitivo, preparar o caminho. E aí vem esse mensageiro, ele aparece. A forma como ele aparece já é em si chocante, porque aparece vestido de pelos, com cinto e comendo ou se alimentando com a alimentação do deserto e vindo do deserto. Isso em si já é chocante, confuso. E ele vem pregando. E aí nós nos deparamos com essa pregação e perguntamos: que pregação é essa? Que pregação é essa? Estamos mergulhados na mais terrível condição. E esse homem vem com o dedo em riste dizendo: arrependei-vos. Que pregação é essa? Pois foi o que aconteceu. Todo mundo foi lá ouvir. Vamos lá ouvir. Vamos lá ouvir. E assim foi. Toda a região da Judéia foram ouvir. Mas ele diz: o rei vem. É poderoso, digno, capaz de encher vocês de uma alegria muito superior, porque ele batiza vocês com um batismo que é símbolo desse, ou que este é símbolo do que ele vai batizar. Ele é muito mais superior. O batismo que ele efetua em vocês é muito mais superior às formas. Isso é bom. Todo mundo ouve e diz: isso é bom. Nós precisamos disso. Precisamos de dignidade, de alegria espiritual, de nos tornarmos a ser vivos espiritualmente. Aí diz: não queremos mais nada. E a pergunta é: cadê eles? E os profetas diziam: ele vem, ele vem. E João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista teve o privilégio de apontar para ele e dizer: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que vai mudar a condição do seu povo, e que veio redimir o seu povo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Naquilo que os pecados oferecidos por animais só cobria e expiava, ainda que temporariamente, a condição do homem, para que esse homem continuasse desfrutando dessa relação da aliança com Deus. Deus organizou sacrifícios temporais até que viesse o perfeito. João Batista, esse aí não esconde, não. Ele veio tirar o pecado do seu povo, veio redimi-los de uma vez por todas. Ah, irmãos, pois bem, estávamos esperando. E João Batista aponta. Agora, quando todo mundo olha para ele, choca ao ver a sua aparência. Choca ao ver a sua aparência. Veja o texto. Veja como o texto quer nos chamar a atenção para isso. Pois diz que naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Amém. Irmãos, a sua origem é o primeiro choque. É o primeiro choque. Certamente, em nossas concepções humanas, esperaríamos um rei vindo do plano piloto, do centro do poder. Bem como Israel estava esperando o rei vindo do centro político e religioso de Israel, Jerusalém. Vindo montado num cavalo, mangalata abaixador. Mas não, pois ele foi feito por Deus para nossa sabedoria. E quando ele aparece, a sua origem já choca todas as concepções humanas. Todas as concepções humanas. E isso foi tão chocante, que Filipe, quando se depara com o Messias, corre e vai dizer a Natanael: Natanael, encontramos o Messias, aquele sobre quem Moisés escreveu nos profetas. Ele vem de Nazaré, é filho de José. E Natanael diz: da onde? De Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi chocante. E Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de lá? E Filipe diz: vem ver. Sua origem, irmãos, já começa a chocar as concepções humanas. Ele veio assumir uma condição de servo humilde, de origem humilde,
para resgatar aqueles que estavam nas trevas, mortos em delitos e pecado. E é como diz o profeta Isaías: quem crê na nossa proclamação, quem creu na nossa pregação, alguém que está aguardando uma redenção, quer seja histórica, quer seja espiritual, quer seja ser retirado debaixo do domínio romano e se depara com um rei vindo de Nazaré. Isaías 53 diz: olhávamos para ele e não víamos nenhuma beleza que nos atraísse. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Mas é neste homem, é nas suas pisaduras que somos sarados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou está sobre ele. Um homem natural, irmãos, mortos em delitos e pecados, não ter uma mensagem dessa, que fala de um Cristo sofredor, de um rei que carrega a cruz, de um rei de Nazaré, de um rei que não tem onde reclinar a cabeça, que nasceu numa manjedoura. Quem crê numa pregação dessa? Mas a mensagem é essa: Deus estava em Cristo, resgatando para si homens de toda a tribo, raça, língua e nação. E ele veio, Deus veio, desceu da sua esfera gloriosa e veio morar no nosso barraco, para resgatarmos em nossa condição mais baixa, mais vil. E para isso ele tinha que identificar-se conosco em tudo, em tudo. E isso ele fez se identificando com aqueles que são verdadeiramente pobres, verdadeiramente sem dignidades, verdadeiramente sem esperança. E veio, ainda que de uma origem humilde, de um barraco de Nazaré, ele veio para resgatar o seu povo. Amém. E levá-lo novamente à casa do Pai, a essa comunhão doce, eterna, perene e ininterrupta. Ele não veio do centro do judaísmo, não veio da Judéia, nem muito menos da chamada cidade santa, mas pelo contrário, ele veio de uma região humilde chamada Nazaré. Nazaré. Irmãos, Nazaré só poderia ser encontrada com ajuda. Sabe aquelas cidades ou aqueles lugares que a gente diz assim: eu já procurei, já rodei em todos os lugares, não acho Nazaré. Você sabe onde fica Nazaré? Aí alguém diz assim: ó, você vai, pega a direita, depois vira à esquerda, desce um grande vale, e lá na frente você vai achar Nazaré. Ah, é assim, é difícil de encontrar, né? Difícil. Essa era a condição de Nazaré. E Nazaré estava dentro de uma região chamada Galileia dos gentios. Irmãos, Galileia era um dos piores lugares para se viver. E Jesus, contraditando ou contradizendo todas as expectativas humanas, ele veio de lá, ele escolhe discípulos de lá, ele começa seu ministério lá, e começando lá ele vai em direção a Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, sabe qual o ápice do seu ministério? É ser entregue para ser condenado e morto na cruz. Mas seu ministério começa lá na Galileia, sem nenhum título importante, pois veja o texto, Marcos só se limita a dizer Jesus, pois Jesus estava atrelado à sua própria missão. Ele veio salvar, ele não veio levar em consideração a sua condição de Deus e divino, ele não veio levar em conta a sua comunhão eterna que tinha com o Pai. Ele não veio levar em conta que as coisas foram feitas por ele, e para ele foram feitas todas as coisas, mas pelo contrário, como um cordeiro manso, ele veio submeter-se à vontade do Pai. E fazendo isso, começou desde o nascimento, nascendo numa manjedoura e esperando a hora exata para se manifestar publicamente, saindo de Nazaré. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que a origem do nome Nazaré vem de um termo hebraico, ou da raiz de uma palavra hebraica que significa redento, renovo. Significa broto
broto que está florescendo, ou que vai florescer, que vai dar muitos frutos. E a geografia diz que esse lugar é um lugar, irmãos, que ficava próximo a um vale, e que era capaz de produzir abundantes frutos, apesar da condição ruim, de ninguém gostar de Nazaré. Aquele lugar era um lugar fértil, capaz de produzir frutos abundantes, e o seu nome vem disso: broto, renovo, broto que produz, redento. Agora peraí, quando olhamos para o Velho Testamento, nos deparamos com Isaías capítulo 11, que diz que da raiz de Jessé brotará um redento, um renovo. Ou seja, da raiz de Jessé, da linhagem de Davi, vai brotar um renovo que vai trazer todas as bênçãos messiânicas ao povo de Deus, essas bênçãos tão esperadas, e vai fazer com que o verdadeiro Israel produza frutos dignos de arrependimento. É essa oliveira verdadeira que vai fazer com que os ramos enxertados nele produzam muitos frutos abundantes para a glória de Deus. E esse rebento é Cristo. Amém. Que vem de Nazaré, de um lugar terrível, irmãos, mas que por ele foi dignificado, porque de lá vem o Salvador. Como Belém era um lugar desconhecido, o profeta diz: não será mais as menores da cidade, porque daqui virá o Salvador. Quem olha hoje para Nazaré, lembra-se do Cristo chamado Jesus de Nazaré. Amém. Que veio de lá, mas que veio de um lugar pobre, mas trazendo riquezas, trazendo bênçãos, trazendo frutos, trazendo uma nova condição espiritual ao povo de Deus, trazendo a nossa capacidade para produzir frutos para a glória de Deus. E esse redento é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, humanamente falando, a sua origem chocou. Mas por trás dessa origem chocante, há riquezas espirituais para o povo de Deus. Ele veio nos servir, irmãos, submetendo-se a uma condição de pobreza, de servo sofredor. Mas essa condição de pobreza, de servo sofredor, iria trazer riquezas ao mundo, porque ele iria comprar para si homens de toda a tribo, raça, língua e nação. Amém. E nação. Agora, se a primeira é chocante, a segunda imagem de Marcos 9 é mais ainda. É mais ainda. Porque João Batista deixa claro: ele vos batizará com o Espírito Santo. Opa! Então ele possui um batismo superior. Mas aqui no verso 9 nos deparamos com o que batiza com o Espírito Santo, buscando o batismo com águas, ou em águas. Puxa, o que é isso? O que é isso? Irmãos, em tudo ele tinha que ser semelhante aos seus irmãos. Ele não veio, ou ele não submeteu-se ao batismo porque era pecador, mas porque se fez pecado por nós. E na sua identificação comigo e com você, quando ele desce ao nível dos homens pobres de Nazaré, até isso faz com que ele se submeta ao próprio batismo, que identifica a condição dos pecadores a quem ele vai representar. E essa era a forma bastante consciente como Cristo estava já assumindo publicamente o seu ministério, mostrando a todos aqueles que estavam olhando para ele qual era a sua missão: representar pecadores diante de Deus Pai. De Deus Pai. E é nesse rei de origem humilde, que submete ao batismo, é nele que somos representados. É nele que somos espiados. É nele que somos enriquecidos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, quando entende isso, diz: eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse homem tornou-se servo humilde, submeteu-se ao batismo, e se identificando com o pecador,
mostrando-se a sua solidariedade com o seu próprio povo, e ele irá cumprir tudo para que eu e você nele tenhamos paz, nele sejamos justificados, nele sejamos redimidos, nele retornaremos à casa do Pai, nele encontremos a suficiência para a nossa relação com Deus. É nesse homem, servo humilde e sofredor, que submeteu o seu batismo, que veio de Nazaré, para se identificar em tudo com os pecadores. Em tudo. Então, a primeira manifestação do rei que serve é submeter-nos a uma condição de servo humilde e pobre, para nos redimir. Para nos redimir. A segunda forma como esse rei está demonstrando que ele é um rei que veio servir é compartilhando comigo e com você a sua riqueza. Ele veio submete-se à pobreza, mas para compartilhar conosco as suas riquezas. Irmãos, acontecem coisas significantes aqui. Significantes. Olha, em poucos versículos e de forma resumida, Paulo ou Marcos estabelece coisas significantes. Já dá continuidade a essa narrativa do Evangelho. E ele mostra não só sua origem humilde, né? Também não mostra somente que ele foi batizado por João. E João, relutante, diz: Senhor, mas eu que tenho que ser batizado, e vens tu a mim, Senhor. E ele diz: João, convém cumprir toda a justiça. E é essa justiça que vai ser depositada, ou está sendo depositada na vida do pecador, para que esse pecador se torne agora em paz com Deus, ou viva em paz com Deus. E ele então diz: me batiza, João. Me batiza, eu vou me identificar com os pecadores, João. Me mergulha aí, me molha, João. Mas aqui, irmãos, ele então batiza. Mas o que acontece é o seguinte: quando ele sai da água, diz o texto, acontece três coisas. Três coisas. A primeira é que ele vê, ou ele viu os céus fazendo assim, ó, rasgares, e viu o Espírito Santo como bomba descer sobre ele. Mas não só isso, ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Marcos, quando diz que o Espírito vem como bomba, dá a ideia de que o Espírito entrou nele. Entrou nele. Ou seja, dá a ideia de que estava demonstrando publicamente que aquele homem de origem humilde era muito mais do que um simples homem da Galileia. Mas nele residia toda a plenitude da divindade. E era com essa plenitude divina que ele iria espiar o homem na cruz. E esse era o sinal. Os pecadores estavam. E o Evangelho diz que João ouviu uma indicação: aquele sobre quem você vê descer uma bomba é esse. É esse. Era Deus assinando embaixo, dizendo assim: é nesse meu filho amado aí em quem eu tenho prazer. É nesse meu filho em quem estou com ele, para que ele cumpra todo o meu propósito e o meu prazer esteja sobre ele. E Deus estava dando testemunho público aos pecadores: é nele, é nele. Agora imagine os fariseus olhando para eles: nele? Nele? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio tornar-se a principal pedra da esquina: Jesus. Agora, basicamente, então, acontece três coisas. A primeira, então, é quando Jesus sai da água, o céu se abre. A ideia ali é que o céu se está rasgando assim, está abrindo de forma bem clara. É como essa janela assim, ó. Aí Jesus olha e vê. Irmãos, não se esqueçam: os céus se abrindo tem um significado, uma importância, não só no ministério de Cristo,
mas para nós, o povo de Deus. Isaías 64, capítulo 1. Isaías é dividido assim. Do capítulo 1 ao capítulo 39, é o primeiro livro de Isaías, onde ele vai profetizar a condenação às nações, os ais de Isaías, vai profetizar o cativeiro. Agora, do capítulo 40 em diante, é chamado de segundo Isaías, é chamado de o livro da consolação. Quando o capítulo 40 começa assim: consolai, consolai, consolai o meu povo. Deus já não está mais profetizando o juízo, mas diz: agora eu vou consolar o meu povo. E quando chega em Isaías 64, verso 1, o profeta, irmãos, dá um grito de angústia. Um grito de angústia. A ideia de que a angústia está se apoderando do profeta, do profeta, do profeta. E na ocasião ele dá um grito. Agora, por quê? Irmãos, Israel estava vivendo uma condição de apatia espiritual. Israel estava vivendo uma condição de mecânica na religião, sem vida, sem vigor, sem alegria. E o profeta diz assim: ó Senhor, se fendesses os céus. Ou seja, a ideia é de que o profeta está pedindo que Deus venha intervir historicamente naquela condição e arranque o seu povo daquela condição e leve de volta aquela condição de jugo, de alegria do povo de Deus, onde eles viviam na terra prometida, adorando a Deus, vivendo a plenitude da bênção de Deus sobre ele. E sabe qual era o sinal da intervenção de Deus? Eram os céus. Eram os céus. Porque de dia era uma nuvem e de noite uma coluna de fogo. E a ideia de que o profeta pede que Deus faça assim: rasgue o céu, Senhor, e desça aqui, Senhor, intervir nessa condição. Aqui a narrativa, irmãos, parece que Deus está respondendo à oração do profeta. Está agora em Cristo descendo para resolver essa questão, essa condição do seu povo e redimir o verdadeiro Israel. A ideia de que Deus vai começar então a intervir nessa condição. E aqui em volta desse batismo está o Deus eterno intervindo. O Filho submete ao batismo, o Espírito em forma de pomba, o Pai grita dos céus: este é o meu Filho amado. Toda a economia da Trindade intervindo na história humana para resgatar aqueles que Deus vai chamar para si. Então, o primeiro sinal é o céu se abrir. O segundo é o Espírito de Deus descendo em forma de pomba. Descendo em forma de pomba. Ali, irmãos, não era só uma confirmação pública, não era só um atestamento público. Não saiamos daqui com a ideia de que naquele dia Cristo virou Filho de Deus, ou que naquele dia o Espírito Santo entrou nele. Não, ele já era Filho de Deus desde a sua concepção, desde o seu nascimento. E tinha em si a natureza divina e natureza humana. Ali, diante daquelas águas do Jordão, só era uma confirmação pública, um atestado público de que é em Cristo em que Deus tem todo o seu prazer. E o Espírito então faz isso, para confirmar publicamente o mistério de Cristo. Mas o Espírito, irmãos, descendo naquele dia, por trás dessa ação, tem muito mais do que uma confirmação pública. Um tempo sem a presença do Espírito de Deus sobre a vida de um povo, como era o povo de Israel, era um tempo de julgamento de Deus sobre eles. Sobre eles. Se vocês leem a profecia de Ezequiel, vocês vão ver uma imagem que Ezequiel vê do Espírito Santo saindo do templo e voando, indo embora. É a ideia de que Deus vai julgar aquela nação, tirando deles todo o resquício de vida espiritual que o Espírito Santo ainda mantinha sobre eles, testificando sobre eles. E seria um tempo de sequidão, de aridez,
sem a ausência ou com a ausência daquele que comunica as bênçãos de Cristo na vida do seu povo. Terrível, terrível. E sabe o que é que se tornaria a vida daquele povo? Mecânica da religião. Isaías 40 diz: porque minha palavra para este povo é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Eles só veem regra, eles só veem mandamentos. Por quê? Porque não tinham mais a iluminação do Espírito de Deus. E todo homem que se aproxima da Escritura sem essa reverência, essa condução espiritual da graça, só vê para si regra, só vê para si mandamento, só vê para si legalismo. Davi teve essa sensação no Salmo 51, quando ele pede a Deus desesperadamente e diz: Senhor, não me lances para fora da tua presença, Senhor. Não retires de mim, Senhor, o teu Espírito, Senhor, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi soube o que era viver sem a alegria do Espírito da graça de Deus, ou seja, o Espírito de Deus. Sem viver, irmãos, com a alegria da salvação, embora está vivendo na região onde Deus separou para o culto, para a adoração, mas ele era um homem sem a alegria, sem o Espírito, sem a presença contínua de Deus regando a sua alma, e fica desesperado: Senhor, não faz isso, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Mas é lógico aqui, Deus não só está atestando Cristo, bem como está mostrando que nele, em Cristo, chegou o dia, chegou a hora, como Jesus diz à mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse Cristo que está sendo atestado publicamente, é Ele mesmo, que vai dar o seu Espírito, que procede dele e do Pai, a todos aqueles que pertencem a Ele. E esse mesmo Espírito que agora não vai mais, como a visão de Ezequiel, sair desse templo físico, ele vai agora residir permanentemente nesse templo que somos nós. Ele vai nos selar, nos batizar, nos marcar e fazer com que eu e você agora ande nesses caminhos de Cristo. E aí acabou o legalismo, acabou a mecânica da religião, acabou os jeitinhos mecânicos para tentar agradar a Deus do culto, acabou. É em espírito e em verdade. É satisfeito e plenamente redimidos em Cristo e auxiliados pelo Espírito para oferecer cultos agradáveis a Deus. E esse Espírito desce sobre ele, e descendo sobre ele, o atesta e mostra as dimensões da sua vida espiritual que vai ser derramada sobre o seu povo. Vida efusiva do Espírito Santo. E quando ele inicia seu ministério, ele diz: aqueles que creem em mim, eu e o Pai viremos e faremos dele morada, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Essa nova dimensão da nova aliança de Deus em Cristo. Sem animais, sem um templo suntuoso, sem mecânica, sem aquela liturgia elaborada como Deus elaborou no Velho Testamento. Não é agora um culto simples. Eu e você somos o sacrifício. Como diz Paulo, eu e você agora devemos oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é este agora o nosso culto racional. Então, irmãos, é em Cristo aonde somos redimidos, resgatados, e aonde as dimensões espirituais das nossas vidas se ampliam. E se ampliam de forma tal que uma simples refeição na presença de Deus em Cristo se torna um culto. Se torna um culto. Uma comida, uma bebida, qualquer outra coisa. Paulo diz: façam para a glória de Deus, porque tudo virou um culto. Tudo virou um culto. E a o terceiro evento foi a voz: este é o meu filho amado em quem ele comprazo. Melhor, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Aqui há uma expressão encontrada no Salmo capítulo 2. Depois os irmãos leem. Salmo messiânico, que fala de um rei que está assumindo.
e que antes de assumir recebe a bênção de Deus, a aprovação de Deus, e diz: é este aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Foi Davi. Mas Davi estava apontando para quem? Para Cristo. Para Cristo. A ideia aqui é o seguinte: é como se Deus ali estivesse dizendo assim: é a Ele que eu dou toda a autoridade. É Ele que é o herdeiro de tudo. É Ele quem vai conduzir a história de Deus rumo ao alvo. É Ele. É Ele. E filho aqui, quando a voz diz o meu filho amado, irmãos, é muito mais do que aquilo que muitas vezes arrogamos para si. Senhor, eu sou teu filho. Aqui a expressão, irmãos, da mais profunda relação entre Deus e filho, ou entre pai e filho. A ideia aqui é de que este rapazinho aí de 30 anos participa dos mesmos atributos que o pai, é eterno com o pai, tem a mesma dignidade do pai, é o único filho gerado eternamente do pai. E o termo final é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amado aqui é a ideia de que em quem eu tenho profundo contentamento. Meu filho em quem há condições plenas de eu amá-lo. O único que tem condições em si mesmo de ser amado e de desfrutar do agrado paternal de Deus. Essa é a ideia. É esse aí o meu escolhido, o meu ungido, o meu Messias. Agora, resumindo, eu pergunto a vocês: o que é que esses três eventos juntos representam? O quê? O primeiro ponto, ou o segundo ponto foi: ele veio compartilhar conosco a sua riqueza. Agora, o que é que esses três eventos juntos, acontecendo numa mesma hora, representa para nós? Esses três eventos estão anunciando aqui a chegada do Reino de Deus. E esses três eventos descrevem um único objetivo, E é justamente nesse objetivo que Cristo está compromissado. E sabe qual é? É restaurar todas as coisas e restabelecer o domínio de Deus, não só sobre o seu povo, mas sobre toda a criação. E Paulo, em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que quando Cristo encerrar todas as coisas, Ele vai entregar o reino a Deus Pai. Está pronto. Está pronto, Senhor, está tudo pronto. E aí seremos um só em Cristo. E desfrutaremos dessas bênçãos que já começou sobre nós, desse reino que já está em nós, em mim e em você, que não vem com aparência física, mas é um reino que vem com amor, com justiça, com paz, com comunhão com Deus. Ele se tornará um reino eterno, um reino eterno. E quando Deus diz assim: é Ele, é Ele que está imbuído de restabelecer todas as coisas. É Ele quem vai trazer o verdadeiro shalom. É nele em que vocês são enriquecidos com toda sorte de bênçãos espirituais. É nele. É nele. O Deus verdadeiro veio compartilhar e nos dar as suas riquezas. A ideia aqui é de que Deus está dizendo: é nele que vocês vão retornar à casa do Pai. É nele. É nos lombos dele. Amém. É enxertado nele. Amém. É espiado nele e é enriquecido com as riquezas dele. Amém. É dessa forma que vocês vão voltar à casa do Pai. É dessa forma que vocês vão desfrutar do reino redimido e da criação restaurada nele. É dessa forma. Amém. E Paulo sabe disso, irmãos. Paulo viu isso e diz que Deus nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo.
E Hebreus diz, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Aí os meus irmãos, ó. Os meus irmãos. E ele veio transformar por completo a nossa existência pobre, a nossa existência vazia, a nossa existência ausente da glória de Deus, a nossa existência sem significado, a nossa busca por significado nas coisas que Deus criou e não no Deus Criador. Ele veio mudar tudo. Amém. Tudo. Ele veio sacudir as nossas vidas e mostrar qual o propósito de se viver a vida. E ele veio transformar. Transformar tudo. Como diz Paulo, ele nos adotou no amado. Ele nos adotou no amado. O que é que isso nos diz, irmãos? O que aprendemos aqui? Olha, todo cristão, todo ele, eu, você, todos nós, não temos condições de ser aceitos por Deus com base em nós mesmos. Não temos. O único que tem condições de ser amado a partir de si mesmo é Cristo. É nele em quem está todo o meu prazer. E a cada dia, irmãos, somos conscientizados das nossas fraquezas, das nossas pobrezas, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Mas a grande verdade aqui é que quando estamos em Cristo, quando Deus nos contempla, Ele vê primeiro o seu amado. Ele vê primeiro aquele em quem Ele tem o prazer. Naquele que foi feito para nós justiça, redenção, sabedoria, justificação. Então Deus, quando olha para nós, Ele vê o amado. Por isso que Paulo diz, é nele que somos objeto de todas as bênçãos espirituais. É nele, irmãos. Se contente com Cristo no seu viver diário. Cristo é a nossa suficiência diária. Lutemos contra o legalismo com o qual já nascemos com Ele. E buscamos nessa luta diária de consciência tentar se impor diante daquele que nos vê perfeitamente. E não nos enxerga somente externamente, mas vê as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, as nossas indignidades. Portanto, se contente com Cristo e com a sua justiça. Amém. Se contente com as riquezas de Cristo que é derramado sobre nós. Se contente com aquilo que Cristo fez, e é somente nele que temos condições de chegarmos a Deus confiadamente. Amém. Acabou. Porque Ele veio compartilhar conosco as suas riquezas. Éramos pobres, indignos, pecadores, fracos, mas Ele veio nos dar justiça, nos dar dignidade, nos conceder o perdão, nos transformar a vida, nos levar a uma vida gloriosa, rica. Uma certa feita Jesus estava com seus discípulos e disse, passemos para o outro lado. E eles, sem entender, Jesus disse, agora passemos para o outro lado. E ele então atravessa o lago e vai em direção à região chamada Decápolis, 10 cidades que compunham a região. E lá, irmãos, tinha um homem que ninguém dava conta dele. Olha, podia comprar corrente novinha, ele quebrava. Um estorvo social. Um homem vivendo uma vida escrava, irmãos, sem dignidade. Olha aí, tem mais, tinha família, viu? Tinha família. Jesus vai lá libertar aquele homem. E o texto do Evangelho é tão belo que diz que, após ser transformado, os que cuidavam dos corpos voltaram e viram aquele homem em perfeito estado, consciente, assentado, transformado, e queria ir com Cristo. Jesus diz, não, vai, anuncia aos teus o que Deus fez por ti. Deus trouxe riqueza à vida daquele homem, trouxe dignidade. O Evangelho transformou aquela condição de marginalizado, não só social, mas marginalizado espiritual, porque era escravo dos demônios. Vivia escravizado pelos demônios, porque era vendido ao pecado. E Jesus liberta aquele homem e ele fica santo. Amém. Em perfeito juízo. Ele veio compartilhar conosco a sua riqueza. Somos ricos em Cristo. E somos aceitos no amado. E o terceiro ponto é, Ele veio compartilhar conosco a sua vitória.
verso de número 12, veja o que diz. E logo, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos os serviam. Oxe! Você diz assim, rapaz, por que não levou Jesus para Jerusalém, palácio? O mesmo Espírito que desceu sobre ele foi o mesmo que diz assim, agora tu vai lá para o deserto. Sua missão começa lá, vai. Rapaz, acabou de ser manifesto publicamente. Um rei passar 40 dias no deserto, jejuando. Fique lá, até você se revelar quem é. Saia e sair de lá. E ele é impelido para o deserto. Agora aqui, irmãos, é a vontade de Deus, não se assuste não. Foi o Espírito de Deus quem o impeliu para o deserto. Não foi o diabo, foi o Espírito de Deus. O texto mostra que Jesus estava já lá no deserto, lá na região, ou no vale onde tinha o Rio Jordão, sendo batizado. E ali viviam algumas pessoas. Então ele sai dali e vai cerca de quase 50, 100 quilômetros e se distancia daquele vilarejo, daquela população ali, daquele povo, e vai viver lá no lugar dele. Vai passar 40 dias lá. 40 dias. Não havia ninguém além de animais selvagens. E o texto diz que os anjos o serviam. Agora sim, irmãos, o deserto até então não é problema, né? Porque o deserto é lugar de encontrar-se com Deus. Poxa, no deserto eles viram água brotar da rocha. No deserto eles viram a terra se abrir e engolir os pecadores. No deserto eles viram Deus mandar a provisão. Não só o maná, mas as codornas que vinham das regiões se pousavam ali e eles, ó. Rapaz, nos desertos eles viram coisas. Mas aqui Jesus não foi para lá buscar uma comunhão mais intensa, não, Luiz. Ele foi para ser tentado, ser submetido a uma pressão tentadora, qual nunca homem sofreu. Olha, e não foi um dia, não foi dois, não foi três. Nós, irmãos, muitas vezes desfrutamos de uma tentação forte por horas, às vezes por dias, mas por 40 dias ininterruptos, numa condição nossa daquela, ninguém. Eu e você não, mas eles. E o Espírito leva para este teste com Satanás, de frente. E a pressão sobre ele foi intensa, 40 dias já disse. Aqui o texto mostra que Deus já começa redimindo os 40 dias. Os 40 dias é redimido por Cristo, sabe por quê? Irmãos, quando você olha para o Velho Testamento e vê 40, você se assusta. Foi 40 dias que durou o dilúvio. 40 dias. Foi 40 dias o jejum de Moisés. Foi 40 dias a caminhada de Elias no Horebe. E foi 40 anos que Israel viveu no deserto. Mas o Deus que está impelindo Cristo ao deserto, o mesmo Pai que tem prazer nele, vai submeter ele a teste. Esse Deus é o Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus que mandou o dilúvio, o Deus que manteve Israel 40 anos no deserto. E é o mesmo Deus que vai submeter o seu filho a 40 dias de prova. 40 dias. Mas Deus tem um plano aqui. É mostrar a nós coisas mais profundas do que no deserto, um diabo, feras e um Cristo. Muito mais. Ele veio, irmãos, para resgatar os que se haviam perdido. Ele veio, como diz Hebreus, aniquilar as obras do diabo. Aniquilar. Ou torná-las inoperantes. Torná-las sem poder. Ele veio entrar na casa do valente, mas primeiro vai amarrar ele. E através de Cristo, irmãos, Deus ataca o dono da casa, o valente. O valente. E o reino de Deus vem, mas não vem sem oposição, sem dificuldade. Veja, isso nos ensina. O reino de Deus vem, mas não vem sem dificuldades,
sem oposições, sem tentações, porque ele penetrou num espaço onde já tinha um. E dizia assim: a casa aqui é minha, aqui quem manda sou eu. Agora Cristo é o segundo Adão. O segundo Adão. Diz Paulo em Romanos capítulo 5. Porque pela morte ou pelo pecado entrou a morte passou a todos, e por isso todos pecaram. Mas pecaram em quem? No primeiro Adão. Agora, naquele primeiro Adão, que tinha um ambiente totalmente favorável, irmãos, estava vivendo no jardim, regado por Deus e com toda sorte de frutos e alimentos, em uma condição perfeita para se viver com a natureza e em comunhão com Deus. Ele tinha domínio sobre tudo. Adão tinha domínio sobre tudo. Diz: Adão dá nome aos animais, dá nome. Isso fala de domínio. Mas só que, irmãos, ele não resistiu a algumas horas de tentações. Ele não resistiu a uma invertida da verdade transmitida por Deus. Não foi o capaz suficiente de intervir na história de Eva e dizer: epa, peraí. Caiu. Não resistiu à tentação. E sabe o que trouxe? Derrotas, maldição, pecados, depravação total. Nos fez escravos daquele que atua sobre os filhos da desobediência, porque nos vendeu ao pecado. E éramos conduzidos nesse reino das trevas, que era assim. Mas veja o segundo Adão. Veja o texto. Ele está primeiro no deserto. Segundo, são 40 dias. Terceiro, entre as feras. Já era uma consequência da queda. Feras aqui já é uma consequência da queda. Mostrando que não só o homem, mas a criação será redimida no deserto ali. As feras ali estão apontando para um futuro redimido, porque estavam convivendo ali pacificamente com as feras, sendo servido pelos anjos. Mostrando que ele vai restaurar esse domínio sobre a criação. Agora, o tentador aqui é feroz, hein? O tentador aqui não é um programa da televisão, não é uma internet, não é este mundinho, não é o materialismo, não é nada disso. A tentação aqui é enfrentar de frente aquele que é o tentador, aquele que usa os recursos, ou a soberba, a concupiscência dos olhos, a soberba da carne para tentar os homens. Ele vai enfrentar ele. E ele vai usar os mesmos recursos que usou para derrubar o primeiro Adão. Isso está escrito. Mas a palavra de Deus está dizendo, e Jesus combateu dizendo: isso está escrito. E no meio dessa batalha toda, os anjos que são ministros de Deus para aqueles que hão de herdar a salvação, está servindo aquele que é o autor da salvação, Cristo. Mas é justamente no segundo, irmãos, aonde sairemos vitoriosos. É no segundo, porque o segundo vai triunfar sobre principados e potestades. O espírito de dívida que era contra nós, ele vai cravar na cruz. E hoje eu e você podemos dizer: aonde está o acusador de nossos irmãos? Aonde? E Paulo diz: o diabo não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais nas trevas, mas estáis na luz. Agora, sabe o que é mais belo no texto? Sabe o que é? É que Cristo traz um novo significado ao deserto. Ele ainda vai, não fez, redimir por completo a criação. Romanos 8. Porque toda a criação geme e espera a redenção completa dos filhos de Deus. Ainda não. Ele está fazendo isso. Será dado ao homem esse domínio sobre a criação novamente. Mas do ponto de vista de plano cumprido, podemos dizer que Cristo redimiu tudo. E a sua vitória no deserto será uma vitória cósmica. Ele vai restaurar tudo e entregar a Deus Pai. Mas aqui ele
começa trazendo um novo significado de vida aqui, nessa existência ainda marcada pelo pecado, mostrando que a essência do paraíso é capaz de ser vivida no deserto. Porque a essência do paraíso é uma vida buscada a ser vivida para a glória de Deus. Amém. E onde essa vida é vivida em obediência à palavra de Deus, resistindo àquilo que é contrário à vontade de Deus, ali está o princípio do paraíso. Ali está o princípio da criação revivida. Ali está o princípio e a antecipação da criação restaurada, que são os seres humanos, criaturas criadas e vivendo para a glória de Deus. E Cristo ali mostra que Ele está antecipando isso e trazendo um novo significado ao deserto, a minha e a sua vida, e compartilhando comigo e com você essa vitória sobre o tentador. E a tentação de Cristo aqui, irmãos, é uma evidência de que Ele participou da nossa humanidade, de que Ele foi tentado na carne. Tentado na carne. E começou no deserto a mostrar que Ele veio para pisar na cabeça da serpente. E começou lá no deserto, vencendo aqueles 40 dias, e vai começar a vencer, até triunfar na cruz. O poder de Satanás começa a ser quebrado aqui. O primeiro trouxe derrota, o segundo trouxe vitória. O primeiro nos colocou por debaixo do domínio das trevas. O segundo vai nos trazer para o domínio da luz. Nossa vitória está em Cristo, que veio compartilhar conosco. E aqui Ele está nos ensinando que, em compartilhando essa vitória conosco, Ele mostra que Ele não nos chama a uma caminhada como se fosse uma apólice de seguros, dizendo: olha, vocês estão livres de tudo. Olha, vocês estão livres de tudo. Eu vou carregar vocês como numa redoma. Não. Ele nos chama a uma caminhada de existência real com Ele. Com Ele. Trilhar um caminho que Ele trilhou. Não um caminho paralelo ao dele. Nem um atalho que chegue primeiro do que Ele. Mas um caminho que vá após Ele e que trilhe o mesmo caminho que Ele está trilhando. E esse caminho deve ser agora, irmãos, trilhado por nós sem temor. Acabou. Sem o domínio das trevas. Acabou. Sem a operação dele sobre os filhos da desobediência, porque agora somos filhos da obediência em Cristo. E Hebreus diz assim: em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Amém. E é poderoso para socorrer aqueles que também são tentados. Amém. Você não tem justificativa para submeter-se ao pecado. Ninguém tem justificativa para submeter-se à tentação. Cristo nos dá vitória sobre ela. Cristo nos dá vitória sobre ela. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O diabo não terá mais domínio sobre vós. Acabou. Em Cristo, diz Paulo, somos mais que vencedores. Amém. Por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Agora todas as coisas cooperam para o nosso bem. Esse Cristo não só nos dá riqueza, mas nos dá vitória. Vitória sobre a tentação, vitória sobre este mundo, vitória sobre a carne, vitória sobre a indignidade, vitória sobre o pecado, vitória sobre a influência das trevas, para vivermos uma vida digna e seguirmos os seus passos, ainda que seja no deserto. Cristo ressignifica o deserto, e mostrando que lá os princípios do paraíso são aplicados quando se busca negar a tentação e viver uma vida para a glória de Deus. Amém. Pois o contrário é verdade. Você pode estar num palácio e estar vivendo no deserto. Você pode estar num palácio, mas estar vivendo sem o princípio da nova vida em você. Mas você pode estar também debaixo de provas, de desertos, cercado por feras, e Cristo mandar a provisão por meio de anos. Servirmos
livrar-nos, compartilhar conosco a sua vitória, fazer com que sejamos providos, fazer com que desfrutemos da sua vida, da sua vitória e sejamos fortes o suficientes para dizer: não está escrito, não está escrito, não está escrito. E Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este Cristo veio nos trazer uma vitória cósmica, mas uma vitória cósmica que também mostra a realidade do caminho, desfrutando da sua vitória e sabendo que o reino de Deus se manifesta, mas se manifesta com oposição, e essa oposição já foi vencida lá no deserto, e também venceremos por meio dele aqui agora. Então, irmãos, é esse o rei que se manifestou e que João dizia: é ele, este rei que veio morar na nossa pobreza, veio nos dar da sua riqueza e veio compartilhar conosco as suas vitórias. É este rei, é nele em que somos aceitos por Pai, porque é nele em que Deus tem todo o prazer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o teu plano é perfeito, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a forma como o Senhor planejou salvar o teu povo por meio de Cristo é uma forma sábia e perfeita, Senhor. E deste rei que se manifestou publicamente, sem aparência, sem formosura, sem beleza, sem glória terrena, é neste rei. É neste rei que voltaremos a desfrutar da tua glória perdida, Senhor, lá no reino. Amém. É neste rei que veio nos levar de volta à mesa do Pai. É neste rei, Senhor, e nas suas pisaduras que as nossas vidas são saradas, transformadas, mudadas, Senhor, através de tudo aquilo que Ele fez por nós, morando no nosso barraco, fazendo com que sejamos participantes da sua própria natureza, pois nos deu do teu Espírito, nos dando riquezas de vida, Senhor, porque somos objetos de todas as bênçãos espirituais. Éramos vazios, não tínhamos dons, e hoje temos dons espirituais para exercer, ó Deus, na edificação do corpo, na manifestação do reino. Amém. Somos capazes de ensinar, de pregar, de cantar, de viver. Ó Deus, quantas riquezas temos recebido da graça. É verdade. Mas também este rei, Senhor, compartilha conosco as suas vitórias. Amém. Vitórias sobre as mais duras tentações que temos de enfrentar. Vitórias sobre as mais duras caminhadas no deserto que temos de caminhar, Senhor. Cercado por feras, cercado, ó Deus eterno, por dificuldades, por aperto, por lutas. Mas sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem potestade, nem nada, Senhor, poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Amém. Porque é nele, Senhor, é no amado que desfrutamos do teu amor, das tuas bênçãos, da tua graça, do teu cuidado, Pai. Sobre todas estas coisas, somos vencedores em Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos por este consolo, por essa verdade, por essa palavra, por Cristo, pelo sacrifício, pelo cuidado, pela providência, pelos livramentos, pelas vitórias. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.